Eu sou inúmeras coisas. Eu sou a Júlia, eu sou a Chu, eu sou inúmeras dentro de uma pessoa só. Então essa pessoa tem que entender as minhas singularidades, as minhas subjetividades e tem que aceitar que além de todas essas outras coisas que eu tenho dentro de mim, eu sou uma mulher com deficiência. E é isso, sabe? Não existe ser outra além dessa que é também uma mulher com deficiência. Quantas das blogueiras que você segue e acompanha são mulheres com deficiência? Sei lá, você já aprendeu, por exemplo, a fazer um delineado com uma mulher com deficiência no Instagram? Ou então viu uma análise de conjuntura política pelo perfil de uma mulher feminista com deficiência? No geral, no conteúdo que você consome, essas mulheres estão presentes? E no seu círculo de convivência social? No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as vivências das mulheres com deficiência, o capacitismo e um montão de coisa. Se você ainda não está familiarizado com o termo capacitismo, a gente te explica brevemente. O capacitismo é fundamentado em ideia de hierarquização dos corpos, com mais ou com menos capacidades. Nessa hierarquia, os corpos sem deficiência valem mais do que os corpos com deficiência. E é estabelecida uma relação de opressão contra esses corpos que fogem do padrão de corpo ideal. Mas é óbvio que a gente não está aqui sozinha para falar sobre isso. Nós trouxemos 2 convidadas maravilhosas que vão poder falar com muito mais propriedade nesses 50 minutos que a gente vai ter aqui para conversar. Então, se você não me conhece, eu sou Mayara Borges. E eu sou Júlia Vasconcelos. Vamos com a gente para mais um episódio do Deixe de Pantin. Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa. Então, minha gente, eu tô aqui animadíssima com esse episódio, porque esse é um tema que a gente queria tratar desde a primeira temporada aqui no Deixe de Pantin, só que a gente queria que fosse o momento certo, com as pessoas certas, e aí a gente pensou, né, como essa temporada a gente vai falar sobre mulheres, focar em mulheres, a gente não podia deixar de falar de mulheres e suas vivências, né, mulheres com deficiência e suas vivências. E aí a gente achou 2 convidadas maravilhosas e esse momento chegou. E eu vou apresentar para vocês, né, por ordem alfabética. A nossa primeira convidada de hoje se chama Júlia, é minha xará. Ela é carioca, estudante de psicologia, feminista, militante e influencer PCD. E aí aqui eu abro um asterisco porque a gente pode falar essa sigla mais vezes. PCD significa pessoa com deficiência. Então, Júlia, eu quero que você seja muito, muito bem-vinda aqui no Deixe de Pantin. É um prazer imenso ter você aqui com a gente e espero que a nossa conversa seja ótima. Dê aí um oi pra galera, se apresente e fala um pouco sobre você. Oi, gente! Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês, falando um pouquinho com vocês, né? Eu gostaria de me apresentar um pouquinho, né? Como a Júlia mesmo falou, eu sou carioca, moro aqui no Rio de Janeiro, tenho 24 anos, canceriana, super canceriana, sou estudante de psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Atualmente, sou influencer digital na internet, me proponho a criar conteúdos que falem sobre pautas relacionadas a pessoas com deficiência, militante também e feminista PCD, né, digamos assim, porque eu meio que não me incluo muito nas vertentes comuns. E eu escrevo para um blog, inclusive, que é o Todas Fridas. E é isso, vamos junto. Amo, inclusive a gente vai falar mais na frente um pouco sobre essa questão de feminismo. Mas antes, deixa eu apresentar a outra convidada, que é Vitória Jacó. Ela é daqui da nossa cidade, de Petrolina, aqui no Pernambuco, e é uma advogada chiquérrima. E além disso, eu também devo dizer que ela é uma das mulheres mais engraçadas do Twitter, porque sim, apenas a minha opinião importa. E Vitória, chegue mais, se apresente aí pra gente. Obrigada pelo chiquérrimo, viu? Gostei. Gente, então, eu sou Vitória Jacó, sou advogada não atuante. Eu não gosto desse termo de dizer que eu sou advogada, não tem um processo no meu nome. Sou mais concurseira do que advogada e tudo bem, aceito, né? Assim, engraçada, eu me passo muito no Twitter. Não me sigam, pelo amor de Deus, porque não recomendo. Arrasou. Eu amo que eu e Vitória, a gente vem de uma geração de advogados que não gostam de ser lembrados que são advogados. Se você puder esquecer, por favor,
favor, esqueça. E, gente, eu devo dizer que eu tirei isso do LinkedIn. Eu fui lá bem bonita no LinkedIn de Vitória e peguei advogada. Aí eu achei chique, coloquei. Mas perdão aí. Um adendo assim que eu achei muito importante, eu gostei muito da introdução e a utilização do termo PCD, e já deixar assim, acho importante frisar bem aqui no início que o termo correto é PCD, não é PNE, porque não é pessoa com necessidade especial, até porque todos temos necessidades especiais, e também não é portador, né, de deficiência, e sim pessoa com deficiência. Aí já é assim, a lição número 1. Com certeza, muito importante. Bom, galera, vamos logo começar nossa conversa, porque todo mundo sabe que quando dá 50 minutos aqui nesse podcast, o que eu faço? Dou logo um vral, corto todo mundo. Então, para começar, minha gente, a gente falou um pouquinho, né, na introdução sobre o capacitismo, e eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Em que momento, meninas, vocês começaram a perceber com mais evidência os impactos do capacitismo na vida de vocês? Então, né, o capacitismo, ele é uma opressão que ele pode ser tanto de forma direta como de forma indireta, né, ao meu ver. Eu fico pensando que capacitismo vai desde de uma pessoa ofender e xingar, ou até mesmo violentar uma pessoa com deficiência, como também excluir ela de uma vaga de emprego, por exemplo, ou então elogiar falando, tipo, nossa, você é tão bonita para ser uma pessoa com deficiência, ou então, você é tão bonita para ser cadeirante, e coisas assim. Isso também é considerado capacitismo. Existem inúmeras formas de capacitismo que estão extremamente enraizadas e naturalizadas na nossa sociedade, no nosso viver, né, no nosso dia a dia. E desde muito cedo eu sempre passei pelo capacitismo, né? O capacitismo, ele sempre fez parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, das minhas experiências, desde de bebezinha mesmo. Só que a diferença é que até há pouco tempo atrás, digamos assim, né, eu não sabia o que eu sofria. Eu não sabia o nome dessa opressão que eu sempre sofri. Eu sempre achei que fosse um preconceito por eu ter uma deficiência, mas eu não sabia exatamente a origem, eu não sabia como que isso se dava. Então foi mais ou menos no segundo ano do ensino médio que eu comecei a seguir pessoas com deficiência no Twitter, sobretudo. Antes disso eu já compartilhava muito as minhas experiências, né, enquanto uma mulher cadeirante, lésbica, preta, enfim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de trocar, sempre gostou de expor as minhas vivências, as minhas experiências. Então, a partir do momento que uma professora minha falou pra mim que tinha uma mulher que ela seguia, que o nome dela é Mila mesmo, no Twitter, maravilhosa. Hoje em dia eu tenho a honra de ser amiga dela. E aí essa professora falou, Júlia, por que você não segue ela? Ela fala sobre coisas tão legais, ela faz tantas reflexões e tal, sobre ser uma mulher com deficiência e tudo mais. E a partir disso eu comecei a me familiarizar mais com o termo capacitismo, né? E foi a partir daí que eu comecei a entender e, de fato, saber que eu lidava o dia todo o tempo, né, com o capacitismo. E que ele sempre fez parte de mim, né, sempre fez parte da minha vida. E é muito louco, assim, né, porque quando você dá nome para aquele teu sofrimento, para aquela tua angústia, as coisas começam a fazer mais sentido. Você começa a compreender e até tratar com mais afeto tudo que você passou, tudo que você sentiu, né, todas as angústias, todas as tristezas por conta dessa opressão, né? E quando eu comecei a entender mais sobre isso, eu percebi que eu tinha que cada vez mais estar por dentro disso e falar sobre isso também. Porque o meu meio é de muita gente, né? Agora, hoje em dia, não. Mas sempre foi muito de pessoas sem deficiência. E eu percebo que é uma coisa que ainda não é muito conhecida, né? Pelas pessoas sem deficiência. Então, foi a partir disso que eu comecei a me implicar e começar a falar sobre isso e querer entender cada vez mais. Eu achei interessante de Júlia falou. Júlia disse que como está enraizado, né, na gente. Realmente, como a gente conhece tão
pouco das coisas que nos são diferentes, né? No sentido de a gente não busca saber, a gente vê pessoas, né, com deficiência e a gente não busca saber quais são os desafios, quais são as coisas que cercam a vida daquela pessoa, né? E aí a gente fica achando tudo muito, fica tudo muito longe. E como é importante a gente se aproximar, falar sobre esses temas para que isso fique cada vez mais naturalizado, né? Com certeza. A Júlia falando sobre esse processo, né, dela conhecer outras pessoas com deficiência e como a partir disso ela foi ajudando, né, o processo dela entender o que ela estava passando e tudo mais. Eu vejo isso muito como encontrar uma rede de apoio, porque eu já falei disso aqui no podcast, mas nunca me aprofundei. Eu tenho um irmão com deficiência. Ele tem paralisia cerebral e autismo. E assim, ele não fala, ele não anda. Então, muito ele depende da família, sabe? A gente tem que sempre estar ali por ele. E essa questão de que Júlia falou, o capacitismo é algo que sempre está presente na vida da pessoa. Você só pode não saber o nome, mas você está sofrendo com o capacitismo de alguma forma. E durante a vivência com meu irmão, ele tem 2 anos a mais que eu, então ele já tem 24 anos. Durante todo esse tempo, eu sentia falta de uma rede de apoio, tanto para ele quanto para a família. Eu não conseguia encontrar outras pessoas que passassem pela mesma situação. Então, eu lembro a primeira vez que eu li um livro que falava sobre uma criança com deficiência, e nesse livro tinha uma irmã, né? E contava como era a relação dela com ele e tudo mais. E eu lembro que pela primeira vez na vida eu vi a minha família sendo representada, porque a gente tá muito acostumada a ver famílias que não tem ninguém com deficiência, né? Essas pessoas não estão muito nos nossos círculos. Então era como se fosse uma coisa só do meu mundinho. É muito importante a gente naturalizar esses diferentes corpos, essa diversidade, para poder a gente trazer mais pessoas com deficiência para o nosso convívio social, né? Existe também uma coisa a respeito do deficiente, como ele era visto na sociedade antigamente, né? Que antes o deficiente físico ele era escondido. As pessoas não podiam saber que tinha um deficiente físico na família. Então, zero inclusão. E é importante também a gente pensar que, assim, né, nós somos praticamente 25% dos brasileiros, né? Se a gente for parar e fazer uma matemáticazinha que eu não vou saber qual é, porque eu sou péssima, nós somos muitos, né? Nós somos muitos brasileiros com deficiência. Inúmeros tipos de deficiência. E as pessoas ainda têm a percepção como se nós fôssemos poucos, como se a gente não tivesse no dia a dia, quando na verdade estamos sim, só que muita gente não percebe, né? Até porque muito capacitismo, muito apagamento, né? Muita segregação, falta de acesso também, né? Então, assim, isso faz com que a gente que eu digo, né, a sociedade como um todo, sobretudo as pessoas sem deficiência, acharem que nós somos poucos e que a gente não tá no convívio social, quando na verdade nós estamos sim por todas as partes. E é isso, assim. E também vale ressaltar que essa noção de que acha que é pouco é também pela falta de acessibilidade. Que as pessoas acham que a acessibilidade é só fazer rampa, colocar ali naquele negocinho no chão, que não é. A acessibilidade também é oferecer meios para que a pessoa com deficiência ela esteja presente na sociedade como uma pessoa sem deficiência. Uhum. E essa questão que vocês falaram de parecer que vocês são poucos, eu vejo também muito que, assim, as pessoas no geral, elas não sabem lidar com pessoas com deficiência. Eu nunca fui uma pessoa de trazer muitas pessoas na minha casa, assim, desde a minha infância. Eu acho que justamente por um medo das pessoas não saberem lidar, e enfim, quando eu era criança eu também não entendia bem as coisas, né? Mas eu lembro de alguns amigos que eu trouxe na minha casa e, tipo, eu tinha uma amiga que quando ela chegava perto do meu irmão, ela sabia conversar com ele, tipo, ela chegava e, oi Matheus, tudo bem? Como é que você tá? E apesar dele não falar, as pessoas acham que porque a pessoa não fala, não tem sentimentos, não tem percepções, não vê o que tá acontecendo. E eu me incomodava muito com as pessoas que chegavam no ambiente que meu irmão tava e não conversavam com ele, não dizia pelo menos um oi, passava reto. Isso era uma coisa que me deixava profundamente triste, ao ponto de eu não querer mais trazer
trazer outros amigos e outras pessoas para o meu mundo, porque eu ficava muito triste de ver como as pessoas não sabem lidar. Até depois, quando eu entrei em relacionamento, comecei a ter um namorado, eu falava com ele sobre como isso era importante pra mim. E tipo, eu sei que não são todas as pessoas que assim, por realmente não terem tido contato com uma pessoa com deficiência, podem não saber lidar, até porque pessoas com deficiência são muito diversas, né? Uma pessoa que tem autismo é completamente diferente de uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo. Mas é importante que a gente tenha um mínimo de esforço, né, pra tentar. Então eu falava pra ele como era importante que chegar, fale com ele, tentar realmente integrar a pessoa no seu mundo também. E Vi, você acabou não respondendo. Eu já vi você falando um pouco no Twitter sobre como você tem as vivências de uma mulher com deficiência, mas que você, tipo, recentemente começou a ter mais o interesse de estudar sobre. Queria entender um pouco como foi esse processo pra você. Bom, pra mim surgiu esse ano, quando eu decidi que estava muito difícil estudar para concurso, né, por toda a questão de saúde mental que envolve, e eu decidi procurar um emprego. Eu decidi dar uma pausa, né, talvez pandemia, né? Quem não surtou nessa pandemia, quem não repensou a vida, colocou a vida de cabeça para baixo, pensou em mudar a vida tudo, sei lá, fazer bolo de pote, do nada. Não sei fazer bolo de pote, mas vou fazer bolo de pote. Então, assim, eu pensei, vou procurar emprego. Comecei a procurar emprego. Só que aí, né, apesar de ter uma pessoa que não aparenta ter, aos olhos de algumas pessoas que não aparenta ter deficiência física, né, que também tem essa cultura de, mas você nem é tão deficiente assim. Algumas pessoas chegam a dizer isso. Eu concorro à vaga como deficiente, né? Então eu comecei a procurar vagas, né? Advogado PCD, 0 vagas. 0 vagas, não tem vaga. Tinha uma vaga em São Paulo, uma vaga em Belo Horizonte só, não tinha mais vaga. Não, mas aquela vaga com inclusão não tem. Advogado não tem escritório com inclusão, não existe, é inexistente nesse país escritório de advocacia com inclusão. Então foi me surgindo, né, questões. Aí eu colocava assistente, PCD, 1000 vagas. Aí eu ficava puta da vida. Então quer dizer que para eu ser advogado, PCD eu não posso, mas para ser assistente recepcionista, tudo bem, eu posso aqui, né, fazer qualquer coisa, mas ser um cargo com nível superior não existe, não tem. Então foi me surgindo através desse ponto, pela falta, né, de inclusão nas empresas. Você se candidatar, você ter um currículo minimamente compatível com a vaga e você não ser chamado nem para a entrevista, foi uma das questões também que me deixou muito revoltada. Outra questão, a maquiagem que existe também em algumas empresas, de dizer, a gente tem uma política de inclusão muito massa, lindo, né? No LinkedIn a descrição da vaga é perfeita, mas quando tu vai ver os valores da empresa, não existe inclusão. Eu encontrei uma empresa e eu fiquei assim, realmente, meu Deus, por favor, eu quero trabalhar nessa empresa, porque nos valores, nos objetivos, na visão da empresa, era tudo voltado assim, para realmente a inclusão da mulher, inclusão da pessoa com deficiência, inclusão das pessoas trans. Então, assim, pra mim foi, meu Deus, eu preciso dessa vaga. Mas me surgiu muito nesse aspecto, de perceber o quanto o capacitismo, ele é forte, ele é muito forte, até pra quem diz que não, a gente é uma empresa que inclui. Não é não, é tudo mentira. Como Vitória falou, né? O quão a gente está preparado para receber PCDs e o quanto isso é efetivo, porque eu tenho na minha cabeça, quando eu estagiei em Direito, eu estagiava no Ministério Público do Trabalho, então as cláusulas de inclusão de pessoas PCDs eram trazidas muito à tona, porque as empresas da região, elas não têm essa política, elas não incluem pessoas com deficiência. Tipo, de forma alguma precisa uma pessoa entrar com ação contra a empresa, dizendo, olha, não tem PCD aqui. Aí o Ministério Público do Trabalho vai lá e diz, olha, tá fazendo errado, hein? Aí eles vão atrás. Então, assim, não é só colocar rampa, sabe? O quão você está preparado para receber essas pessoas e, para além de receber, para fazer com que aquelas pessoas se mantenham ali naquele ambiente. Porque a gente entende que cada pessoa tem uma necessidade. Você não vai tratar, por exemplo, uma mulher solteira e sem filhos da mesma forma que uma mulher com filhos, porque a mulher com filhos, ela tem outras necessidades, tem a criança, tem horários, tem outras prioridades, né?
Enfim, da mesma forma é com PCDs. Você não vai tratar aquela pessoa ali da mesma forma que você vai tratar qualquer outro empregado que não tem necessidade. Por quê? Você tem que entender que para você ter um comportamento, digamos assim, de igualdade, você tem que medir que cada um vai conseguir fazer o trabalho de uma forma. E aí você não pode, excluir aquela pessoa porque ela não tá conseguindo fazer aquele trabalho ou porque você acha, porque eu acho que na maioria das vezes é isso, né, que acontece. As pessoas, elas acham que a pessoa não vai conseguir executar aquele trabalho, como Vitória falou, de ser advogado. Gente, advogado, desculpa, mas advogado é uma função que pode ser desempenhada por qualquer pessoa que tenha o bacharel de direito. Eu acho que se você foi para a faculdade, se formou, está apto para exercer a advocacia. Mas o quanto as empresas, os locais e nós mesmos no nosso dia a dia, o quanto a gente coloca empecilhos para que as pessoas consigam se desenvolver, né? Para que elas consigam se manter nos espaços. Então não dá para você chegar com um discurso de inclusão, sendo que você não vai conseguir garantir com que aquela pessoa se mantenha naquele espaço. E é papel da gente, é papel da sociedade fazer com que todo mundo consiga se manter, independente das diferenças que a gente tenha. Sim, uma das coisas que eu fiz para ver se eu consigo uma vaga de emprego foi colocar no meu currículo: não preciso de adaptações, porque gente não chama para uma entrevista, tem lá pedindo inglês básico, pacote Office, boa escrita. Eu tenho tudo isso. Aí daqui a pouco chega um e-mail: nossa, você não tem as qualificações da vaga. Eu digo, gente, não tenho? Como assim? Que? Sabe? Dá muita raiva. É a sensação que eu abro, assim, hoje em dia eu olho pro LinkedIn, eu tenho aversão. Eu adquiri raiva por conta dessa falta de inclusão, porque as pessoas querem incluir só para preencher cota, né? Só para o Ministério Público do Trabalho não ir lá bater e dizer, você não está incluindo. Aí coloca assim, tem que se incluir? Tem que se incluir. Tem que se incluir todo mundo, desde o zelador aos cargos mais altos. Mas o que eu vejo é colocando assim, bota aí um cargo de qualquer coisa, que vai ficar aqui escondido, ou que não vai fazer muita diferença, só pra dizer que a gente tá cumprindo cota. Pois é, essa questão da cota, né, da lei de inclusão, das vagas reservadas para as pessoas com deficiência, ela na prática, ela pouco funciona assim, né, porque até o ano passado, se eu não me engano, nós éramos cerca de 1% ou menos de 1% de pessoas com deficiência em vagas de empregos formais. Ou seja, CLTs, né, com carteira assinada bonitinho. Porque é isso que a Vi falou, né? A gente é sempre excluído dessas vagas, né? Quando tem as pessoas que são escolhidas são as pessoas que têm uma deficiência que eles consideram ser aquela deficiência de grau leve, aquela deficiência que eles acham que, entre aspas, né, não vai causar trabalho para eles, né, não vai ter nenhum tipo de empecilho, como a Mayara mesmo falou. Então, assim, é muito, assim, angustiante ver isso, né, porque tem uma lei, mas na prática ela não funciona, né? Ela não emprega pessoas com deficiência. Não é à toa que muitas das pessoas com deficiência, elas têm emprego informal. Elas estão criando seus próprios negócios, elas estão em trabalhos desumanizados, porque é muito difícil. Mesmo quando a gente tem esse estudo, quando a gente tem esse ensino superior já e várias outras especializações, ainda não é suficiente para eles. E isso é uma forma de capacitismo, né? E é muito, assim, ruim, né? É uma coisa que a gente tem que estar lutando o tempo todo, porque é isso, né? Se tem um direito, a gente tem que ter eles, né? Mas não é assim que funciona ainda, né? E outra coisa, tem um detalhe, né? Que tem um trabalho precarizado, trabalha em condições que não são ideais, aí vem uma criatura divina abençoada, te filma, olha, um cadeirante atravessando a rua, entregando na empresa de delivery, que exemplo, e você aí reclamando, isso me revolta. Aquela coisa de usar sempre pessoas com deficiência como exemplo de superação, né? Coloca aquilo no lugar de, nossa, aquela pessoa ali, naquela situação tão difícil e está superando, não sei o quê. Que nem, por exemplo, a gente fala muito no jornalismo sobre como é errado essa questão de sempre estar atrelando pessoas com deficiência com
caso de superação, como faziam com a pequena Lou, que ela é uma humorista, mas sempre colocavam lá nas manchetes: mulher com deficiência se supera e leva o humor para as redes sociais. Gente, a mulher tá fazendo lá humor. Se a gente for parar pra olhar, assim, a existência dela é política, então é representatividade, mas ela se dedica a fazer humor, e não necessariamente ela tá falando sobre as pautas da mulher com deficiência. Se ela tivesse fazendo isso, perfeito também, mas é essa necessidade de sempre estar atrelando, né, a superação a pessoas com deficiência. E uma coisa que vocês estavam falando sobre a questão profissional, uma coisa que eu fico pensando também é sobre como, mesmo quando a gente aparentemente está avançando em pautas de diversidade, incluindo pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres, o que é um movimento muito positivo, a gente ainda vê muito essa dificuldade de avançar na inclusão das pautas PCD, né? E aí eu lembrei de Júlia falando no começo do episódio que ela é feminista sobre a perspectiva PCD, né? Que vai ter essa diferença. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação de vocês com o feminismo, né? Porque eu vejo muitas das mulheres com deficiência falando sobre como o feminismo acaba por vezes não incluindo, não atendendo às demandas das mulheres com deficiência. Olha, eu sempre achei muito interessante, né, as pautas feministas. Sempre me enxerguei enquanto mulher, né, sempre me mantive nessa posição. E a partir de um certo momento também, quase no ensino médio, eu comecei a me debruçar um pouco mais sobre essas pautas, né, a me interessar mais sobre assuntos que se dirigissem pelo caminho do feminismo e tal. E aí eu comecei a ver que as vertentes, elas não citam, elas não incluem, elas não falam sobre pautas de pessoas com deficiência, elas não falam sobre mulheres com deficiência, elas não falam sobre corpos com deficiência, e isso sempre me deixou muito implicada, sempre me deixou muito angustiada, sempre foi uma questão, assim, pra mim, muito profunda, porque eu pensava, bom, eu acho legal, né, isso aqui, essa parada de feminismo e tal, eu acho que nós temos sim que nos unirmos e tal, por um pró maior da gente e tal, por direitos e enfim, mas aonde que eu me incluo nisso, sabe? Aonde eu, uma mulher preta, com deficiência, periférica, lésbica, se inclui dentro disso, sabe? E aí eu parei pra pensar que não existe. O que pode estar um pouco mais atrelado das pautas que eu me identifico e tal, poderia ser o feminismo interseccional. Só que eu acabo por me identificar no feminismo das mulheres com deficiência. Existem alguns coletivos aí de mulheres com deficiência que falam, né, sobre as nossas pautas, que são muito particulares e são muito diversas também, até porque há uma diversidade muito grande de mulheres com deficiência. Existem mulheres com deficiência gorda, mulheres com deficiência lésbica, mulheres com deficiência trans, mulheres com deficiências negras, mulheres com deficiências mães. Então, assim, né, há muita diversidade dentro desse grupo, entre aspas, minoritário. Então, é um assunto, assim, que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto de estar presente, gosto de estar por dentro. E é isso, assim, eu me coloco enquanto feminista da causa das mulheres com deficiência, né, feminista PCD. E é o que me contempla no momento, né, porque se as outras vertentes, né, se o feminismo de alguém me exclui, pra mim já não vale, assim, pra mim já não me interessa, sabe? O feminismo, ele tem que contemplar a todos. No meu caso, eu não tinha visto ainda por essa perspectiva do quanto o feminismo ainda exclui a mulher com deficiência. Quando me surgiu essa questão de querer pesquisar mais, de querer falar mais, porque meu melhor amigo não sabia o que era capacitismo, foi que eu comecei a ler, né? Eu disse, não, eu preciso ler sobre para poder falar sobre, porque eu tenho uma vivência. Lendo sobre, foi que eu vi que com a vivência também a gente aprende muito. A gente vai aprendendo ali na raça. Então,
Então, eu percebi o quanto muito do feminismo exclui a mulher preta, né? Ele exclui mais ainda a mulher com deficiência. E me chocou um pouco, né, essa questão do perceber o quanto a mulher com deficiência, ela tem mais facilidade em entrar em relacionamentos abusivos. Porque é sempre dito a ela que, nossa, mas se uma pessoa tá com você, é porque a pessoa, assim, o herói, porque tá com uma pessoa com deficiência, que já é um absurdo. Então, é levado muito a crer que a mulher com deficiência, quando encontra um companheiro ou uma companheira, meu Deus, ganhou na Mega Sena. Então, aceita o que vier, porque já não é, a pessoa tá lhe fazendo um favor, né, na concepção dessas pessoas. Então, é muito suscetível de ter relacionamento abusivo. Então, eu fiquei chocada, assim, eu não sei dizer agora o índice, mas é bem alto. E, assim, é triste perceber o quanto o feminismo, ele não abre os olhos, né, dessas mulheres com deficiência, que são feministas, mas que, infelizmente, estão suscetíveis a esse tipo de relacionamento. Perfeita, falou tudo. A gente falou um pouquinho, né, sobre como o capacitismo atravessa a vivência de vocês, e eu acredito que é algo que perpassa todas as áreas da vida, né? Não tem como desvincular de quem vocês são. Mas a existência de vocês certamente não se resume a serem mulheres com deficiência. Existe muito essa dificuldade de enxergar os corpos com deficiência como corpos diversos que têm singularidades entre si, mas que também podem ser ativos politicamente, sexualmente, ter uma vida amorosa, ter uma vida profissional e tudo mais. Então, eu comecei a ver muito essa diversidade e essas realidades, né, quando a gente começa a seguir outras pessoas nas redes sociais e ver o que elas têm a falar, né? Como é que elas se comportam, o que elas têm pra dizer, e com vocês não podia ser diferente, né? Vitória, eu lembro que uma vez você fez, nas redes sociais, você falou sobre sexualidade, sobre relações amorosas, experiências de Tinder. Eu amo quando você coloca lá suas experiências. E, tipo assim, eu queria que você abrisse assim seu coração e falasse um pouquinho da sua relação, né? Da relação de vocês com o amor, com a sexualidade. E aí, Júlia, também, se quiser colocar o seu ponto, fica à vontade. Então, pra mim é muito difícil reinstalar e desinstalar o Tinder. Eu sempre encontro uma barreira muito grande quando eu vou conhecer alguém, né? Porque eu nunca falo que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu acho que é uma coisa que o outro deve lidar, né? Deve saber lidar ou não. E acontece que existe muitos ghostings, existe perguntas sem noção que aparecem previamente. Assim, se eu estiver conversando com uma pessoa, às vezes a pessoa pergunta, mas também já chegou de a pessoa chegar no meu Instagram do nada, não conhecia, e perguntar: ei, mas como é que tu transa? Eu fiz: gente, mas assim, me ofereça um lanche pelo menos, me ofereça aí, me pague um café, nem me conhece. As pessoas chegam assim, acham que os corpos de pessoas com deficiência, as pessoas podem perguntar, fazer qualquer pergunta só porque é pessoa com deficiência, acha que a gente pode matar a curiosidade, e não é, né? Então, assim, pra mim é muito difícil ter uma barreira muito grande entre conhecer pessoas, porque eu sempre acho que a pessoa vai fugir. Agora, a noção da pessoa que mandou uma mensagem dessa, a gente tá a quilômetros de distância, não tem condições. Tô passada. Porém, aquela coisa, né? A gente se surpreende, mas nem tanto. E tem muito, viu? Esse ano que eu passei a seguir muitas pessoas com deficiência, eu vi o quanto as pessoas são sem noção de perguntar, de fazer esse tipo de pergunta mesmo. Nossa, mas e aí, você transa? Mas como você transa? Mas você pode fazer isso e isso? Assim, meu amigo. Gente, pelo amor de Deus. E você, Ju? Então, pra mim, tem sido um processo que ainda se perpetua também, né? Como a Vi falou, é um processo difícil, é um processo que exige muito autoconhecimento, muita autoestima ali sendo trabalhado o tempo todo. Já tem 3 anos que eu faço terapia e o tempo todo eu tô lidando com essa questão, né, de me relacionar, de sexualidade, porque, assim, eu comecei a me identificar e me entender como lésbica, eu tinha 13 para 14 anos, me assumi pra minha mãe com 14 anos. Então, eu era nova, né, eu não tinha noção de muita coisa. 10 anos depois, eu ainda também não tenho noção de muita coisa, mas já tenho um pouco mais de bagagem, de experiência. Mas, assim, todo mundo pensa que por eu ser lésbica,
que é por eu, né, me relacionar com mulheres, que tudo vai ser muito mais tranquilo. Porque, na verdade, é mentira. Porque há, sim, um capacitismo que rola ali, né, entre as mulheres lésbicas com as mulheres lésbicas com deficiência. E são situações bem parecidas com o que a Vi falou, né? Situações da pessoa ser extremamente inconveniente, né? Ou da pessoa questionar muito a minha sexualidade, de achar que talvez eu não seja tão lésbica assim, né? Que eu não sei se isso existe. Há uma questão também de medo, porque eu ainda não entendi muito bem essa questão do medo. Não sei se a pessoa tem medo de mim, se a pessoa tem medo do meu corpo, se a pessoa tem medo do que ela pode enfrentar por se relacionar com uma pessoa com deficiência. Enfim, pra mim ainda é um mistério isso tudo. Porém, né, hoje, com 24 anos, fazendo terapia toda semana e tudo mais, eu adquiri um modo que é assim: eu não tenho medo de chegar e falar a minha deficiência. Ao contrário da Vi, eu falo logo, porque eu gosto já de ser bastante sincera com a pessoa. Eu já quero deixar tudo muito bem fechado, muito bem conversado, que é pra não haver essa questão de tipo, não fui comunicada, eu não sabia, não ser pega de surpresa, né, a outra pessoa. Então eu já chego, já aviso. Se eu fizer parte do Tinder, eu também fico nessa, igual a Vi, de sair e de entrar. É muito assim, constante, eu instalo e desinstalo, enfim. E eu sempre deixo lá que eu sou cadeirante, pra já deixar bem explícito mesmo, porque eu já passei por situações muito chatas, entendeu? De extrema inconveniência. E assim, chega um momento da nossa vida que a gente não tem mais paciência pra nada. Eu, particularmente, não tenho mais paciência nenhuma pra gente inconveniente que vai querer perguntar: mas como que você toma banho? Mas como é que você transa? Mas como é que você vive? Então, assim, já coloco lá. Se a pessoa gostar, muito bem. Se a pessoa não gostar, próximo, entendeu? Eu lido assim, hoje em dia, sabe? Eu acho que a pessoa, pra se relacionar comigo, mesmo que seja uma ficada, um beijo na boca que seja, ou um date que não vai acontecer nada, a pessoa tem que ter plena consciência de quem eu sou. E que, como anteriormente a Mayara falou, a nossa deficiência não é a única coisa que nos define, né? Eu sou inúmeras coisas, eu sou a Júlia, eu sou a Chu, eu sou inúmeras dentro de uma pessoa só. Então essa pessoa tem que entender as minhas singularidades, as minhas subjetividades, e tem que aceitar que, além de todas essas outras coisas que eu tenho dentro de mim, eu sou uma mulher com deficiência. E é isso, sabe? Não existe ser outra além dessa que é também uma mulher com deficiência. Então eu já deixo tudo muito bem aberto, sabe? Se a pessoa, dependendo da pessoa, eu deixo ela fazer algumas perguntas, mas já aviso pra ela: olha, não gosto de perguntas inconvenientes, faça perguntas assim: o que você quer saber sobre capacitismo? Se você já tiver um pouco de noção e quiser conversar, trocar uma ideia comigo sobre isso, acho ótimo, legal, entendeu? Não quero que me faça de Wikipedia também, mas se quiser bater um papo sobre isso, sobre o que você aprendeu, né, ou sobre o que você andou refletindo, acho ótimo, beleza. Mas é isso, assim, a minha relação tem sido essa, e é isso, né? A gente vai ganhando experiência, vai tendo mais vivências e a gente consegue entender que tudo bem ter uma deficiência, que tudo bem se a pessoa não quiser também, né? É azar o dela. E é isso, sabe? Bola pra frente. Sabe uma coisa que eu percebi ouvindo você falar? É que não importa se você diz, se você comunica previamente, se você não comunica previamente, se você bota uma foto que lhe perceba, então pergunta indiscreta sempre vai aparecer. Gente sem noção sempre vai aparecer. Bem nesse aspecto. Por isso que existiu um momento que eu coloquei fotos de minha coluna e tal, deixar claro, que eu não falei, né? Eu tenho escoliose. Eu tenho escoliose bem acentuada. Escoliose e lordose. Então, assim, existiu um momento que eu deixei foto. Só que, assim, as pessoas sumiam do mesmo jeito, as pessoas faziam pergunta do mesmo jeito. Então eu disse, então deixa essa pessoa me conhecer no que eu sou realmente, eu sem deficiência, entre aspas,
E aí depois ela vê se ela consegue perder esse preconceito, né? Esse medo de lidar com uma pessoa com deficiência ou não. Se ela não conseguir, aí, como diz a Júlia, é problema dela. Está perdendo uma pessoa maravilhosa. E pelo que eu observo vocês falando, é muito uma questão de não ter o certo ou errado, né? De como você deve fazer, mas me parece muito mais uma questão de o que você se sente mais confortável fazendo, né? Aquilo que funciona pra você mesmo. Exatamente. É muito erro e acerto, sabe? Tentativa e erro. O que dá certo, o que não dá, e a gente vai seguindo. Não tem manual de instrução. Pois é, a gente tem um pouco isso de pensar, né? Eu também tinha um pouco disso de achar que pessoas com deficiência, mulheres com deficiência, lidavam com as questões de forma muito parecida. E a partir do momento que eu fui conversando com outras pessoas com deficiência, com outras mulheres com deficiência, eu percebi que não. Eu percebi que cada uma tem um jeitinho próprio de lidar, né? Com as suas questões, com suas limitações, com o que prefere mesmo, sabe? Isso vai depender muito da vivência da pessoa mesmo, sabe? O que pra ela funciona, o que pra ela a deixa mais confortável, né? E é sobre isso, sabe? Não existe manual de como a gente deve agir, como a gente deve ser. De modo algum, somos mulheres totalmente plurais, né? Totalmente diversas, assim, e é isso. E é aquela coisa, né? Pra pessoa sem deficiência. Como é que eu lido com uma pessoa com deficiência? Do mesmo jeito que você lida com uma pessoa sem deficiência. Você não faz perguntas sem noção pra uma pessoa sem deficiência. Então, por que é que você vai fazer uma pergunta sem noção de como é que a pessoa transa pra uma pessoa com deficiência? A gente é diferente? Não é. A gente é humano do mesmo jeito. Eu acho que, assim, para além do como a pessoa com deficiência deve se portar, a gente tem que se preocupar, principalmente, em como a pessoa sem deficiência deve se portar. Porque eu acho que essa é a pessoa inconveniente da relação. E ter paciência, né? Tentar entender ali como é a vivência da outra pessoa, sem ser invasivo, gente. Eu acho que você pode ser leigo, mas se você tiver paciência e não for invasivo, você consegue estabelecer um diálogo legal, consegue aprender coisas e consegue, enfim, tocar uma relação sem o peso de ser uma pessoa invasiva. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pontuar. Eu amei esses tópicos que vocês trouxeram, mas a gente precisa terminar nosso episódio, né? E aí, pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta assim que não pode faltar. Como é que nós, enquanto sociedade, podemos trabalhar para ser menos escrotos, sendo assim bem sutil, né? E ser anticapacitistas na prática, né? Assim, qual é o papel que vocês acham que o Estado deve ter nisso, para além de condutas individuais mesmo? Na parte de conduta individual, eu acho que a coisa mais fácil de se fazer com rede social hoje é seguir pessoas com deficiência. Você só sente empatia por aquilo que você tem noção do que acontece. Então você não tem como ter empatia por pautas de pessoa com deficiência se você não sabe onde dói, quais são nossas barreiras, quais são nossos obstáculos, por que é que a gente luta, pelo que a gente luta. Então, nesse primeiro aspecto, eu acho que é o mínimo que uma pessoa sem deficiência deve fazer, é seguir pessoas com deficiência, seguir a Pequena Lô, que não fala de deficiência, que é uma pessoa maravilhosa, mas também seguir pessoas que falam, pra você ter aquela coisa, poxa, nunca parei pra pensar nisso. Essa semana no Twitter surgiu uma pauta de um cara diminuindo assim a questão do cortar vegetais e colocar pra vender vegetal cortado. Aí, ai, nossa, que desperdício de embalagem, falta do que fazer. Eu seguindo uma pessoa com deficiência, né, que eu também pensava da mesma forma. A menina fez, nossa, mas tem tanta gente que não tem força muscular, ou que não tem um braço, não consegue descascar um abacaxi, né, porque não tem como segurar direitinho. E isso serve pra essas pessoas poderem ter acesso a essas frutas, a esses vegetais. Ah, mas aí era só alguém, pedir pra alguém cortar. Só que uma das coisas do deficiente, né, das formas de se aumentar a acessibilidade é justamente o deficiente não necessitar de pedir ajuda, ele viver a vida da forma mais normal possível, né, mais independente possível.
Então eu acho que a coisa básica, beabá, é seguir pessoas com deficiência, que aí você vai acordar em diversos aspectos e você jamais vai ter a capacidade de, por exemplo, estacionar numa vaga de pessoa com deficiência, porque vai pesar muito mais na sua consciência de fazer isso, de achar, não, mas não tem deficiência. Você vai lembrar que existe sim pessoas com deficiência que dependem daquela vaga. Bom, no âmbito individual, é como a Vi falou, eu acho super importante nos dias que a gente tá vivendo hoje, né? Principalmente aí com essa pandemia, onde a gente tá tendo que ter uma vida estreitamente virtual, eu acho muito necessário, muito importante com que as pessoas comecem a se questionar, né? Se elas seguem pessoas com deficiência e comecem a ter a curiosidade de seguir essas pessoas, de buscar cada vez mais sobre nossas pautas, sobre nossos conteúdos que a gente tá ali falando, discutindo e tal. Porque é isso, a gente precisa cada vez mais sair de dentro das nossas próprias bolhas, né? É importante furar nossas bolhas e trazer todo mundo pra perto, sabe? Trazer todo mundo pra dentro da nossa realidade. Importante isso mesmo, da gente ter essa quebra e começar a se familiarizar, né, com capacitismo, ciência. E isso faz parte da inclusão, né? E também, o que é muito importante, né, as pessoas com deficiência, é justamente parar para escutar as pessoas com deficiência. Porque as pessoas ainda escutam que são profissionais que trabalham com pessoas com deficiência, são parentes de pessoas com deficiência. Qual é a dificuldade de parar e trocar uma ideia com uma pessoa com deficiência que vive aquilo, sabe? Então, vamos incluir essas pessoas pro teu meio, vamos trocar uma ideia com essas pessoas, que eu tenho certeza que a maioria delas, me incluo nisso, estão realmente abertas para trocar, para ter diálogo, para fazer refletir sobre coisas que você nunca tinha parado para pensar, né? E no âmbito do Estado, assim, e político, seria muito bom se a gente pudesse ter os nossos direitos garantidos e assegurados, né? Porque é isso, às vezes tem lei, às vezes tem alguma coisa, assim, que a gente, como a vaga de emprego, né, pra pessoa com deficiência, a gente sabe que existe e tal, que é uma coisa obrigatória, mas na prática é muito pouco feito, né? Muito pouco realizado. Então seria muito bom, né, se a gente pudesse realmente ter esses direitos garantidos aí, né? E que eles funcionem na prática, porque é complicado, às vezes tem direitos que muitas pessoas com deficiência não fazem ideia, né? Que não chegam pra gente, né? Então seria muito importante se cada vez mais a gente pudesse ter os nossos direitos facilitados, né? Acessíveis e sendo realmente parte, né, da nossa vivência e tal. Que isso faz parte, né, da nossa autonomia, da acessibilidade como um todo, né? A autonomia é um dos pilares, assim, da acessibilidade e inclusão. Eu queria deixar só uma frase que me tocou bastante quando eu tava, assim, estudando sobre capacitismo, que diz assim: é capacitismo quando eu olho para uma pessoa com deficiência e agradeço a Deus por ter uma vida normal. Então, deixa essa reflexão para vocês. Meu Deus, super importante as meninas. Gente, a gente poderia ficar falando horas aqui, porque tem muito mais que eu queria conversar com vocês, assim, realmente tem muitas perguntas que a gente poderia ficar aqui um tempão falando, mas nosso tempo é muito curto. Só queria fazer um último comentário sobre o que ambas as meninas falaram, né, sobre essa necessidade da gente seguir pessoas com deficiência, porque, por exemplo, eu tenho na minha família, o meu irmão é uma pessoa com deficiência, só que não é porque você tem uma pessoa com deficiência na sua família que você não pode ser capacitista, né? Então é muito importante a gente reconhecer a diversidade entre essas pessoas. Então foi seguindo elas que eu consegui entender muito mais sobre isso. Mas, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês nesse episódio e queria convidar vocês para um balaio bem rapidinho. Se você ainda não conhece, o Balaio é um quadro onde a gente indica pessoas ou conteúdos relacionados ao episódio. Então vamos começar com os nossos convidados. O que é que vocês têm para indicar para os nossos ouvintes? Bom, nossa, gente, esse negócio de indicar, eu poderia ficar aqui horas indicando, mas
eu gostaria de indicar o Eduardo Vitor, que é meu amigo. Ele fala sobre várias coisas, mas também fala muito sobre pautas de pessoas com deficiência. Tem a Ana Clara Moniz, que é uma das minhas amigas também. Mariana Torquato, que tá aí há muito tempo. Indicou todo mundo que eu ia indicar. Pois é uma galera assim muito, muito potente que eu quero estar sempre andando do lado e servando, admirando, porque são pessoas que assim têm uma linguagem muito acessível, né? E fala sobre falta de pessoas com deficiência de uma forma muito, muito leve, muito descontraída e muito boa, assim, sabe? E tem muitos outros aí, mas vou deixar pra vir indicar mais gente. E me siga também, né, gente? @Julia. Bom, então, já que você já indicou todo mundo, toda a galera deficiente que fala sobre capacitismo, eu vou indicar uma série que eu tô assistindo, que é Atypical, que o personagem principal tem autismo. E é uma série, gente, uma série muito boa. Eu dei tanta gaitada, dei tanta risada. Eu tava assistindo de madrugada, dei uma risada tão alta que minha mãe acordou. Mundinho de pessoas que amam Atypical. É muito interessante, serve pra gente perceber as pessoas com autismo, as pessoas neurodivergentes e se atentar, assim, pra que é mais perto do que a gente imagina. Existem pessoas com autismo mais perto do que a gente imagina. A gente acorda pra muitos aspectos nesse aspecto. Pois é, mas eu até que eu indiquei pouquinho, viu, Vi? Ainda tem uma galera bem grande por aí, espalhada. Mas à medida que você vai entrando nesses perfis que eu falei, você vai encontrando outras pessoas, né? Às vezes rola ali uma collab, que é um trabalho junto, assim, que a gente se junta pra fazer o mesmo conteúdo. Então, só vai. Começa seguindo esse pessoal que a gente falou e vai em frente, que aí você entra pro paraíso das pessoas com deficiência. Tudo, gente. As meninas indicaram coisas muito massa. Eu só queria adicionar aqui indicação de 2 pessoas que eu acompanho. Uma delas é a Letícia Guilherme. Eu sigo ela no Instagram e simplesmente maravilhosa. Uma mulher lésbica com deficiência. E ela é bem blogueira, sabe? Posta fotos lindíssimas, looks maravilhosos. Aí posta make, aí posta lá falando sobre relacionamento, sobre mico. Gente, ela é maravilhosa, ela é tudo. E também o Victor Di Marco, que também produz um conteúdo muito bacana. Ele também fala sobre capacitismo e outras questões. Uma galera LGBT bem massa que tem também no Instagram, é só procurar. Acho que é isso, gente. Tem Mayara pra indicar. Amiga, eu vou ser uma senhorinha aqui e vou indicar um filme. Eu vou indicar um filme que se chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele retrata a história de um adolescente que ele é cego, né? E ele tem uma mãe super protetora e tal. E aí é ele se descobrindo sua sexualidade, tentando, né, ter essa independência. Eu acho uma história muito delicada, muito bonita e mostra, assim, uma coisa que Júlia e Vitória falaram tanto, né? Que é a questão da autonomia da pessoa com deficiência. Eu gosto desse filme porque ele é um filme muito delicado e mostra a busca pela independência, né? Uma coisa que é tão simples para nós, pessoas que não temos deficiência, que é sair sozinho, andar sozinho, não depender, né, de outras pessoas, e que para a comunidade de pessoas com deficiência é uma coisa que elas têm que batalhar para ter, porque existe essa visão da gente ficar sempre protegendo, entre aspas, entre muitas aspas, achando que a pessoa não é capaz, quando na verdade ela é muito capaz. Ela só precisa que você deixe ela em paz, tipo, né? Deixa ela viver a vida dela. Garanta que os direitos dela sejam respeitados e siga com a vida dela normalmente. E é isso. Esse filme é muito fofo, eu gosto. Show, gente! Então, gente, esse episódio chegou ao fim. Eu queria agradecer a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui e agradecer muito às meninas pela participação. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né, em outros momentos. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Deixe seu comentário nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, @DeixeDePantinCast e no Twitter, @DeixeDePantin_. Além disso, agora a gente também tem um Catarse, onde você pode doar e contribuir para a nossa produção, que é completamente independente. Então acessa lá as nossas redes sociais e saiba mais sobre isso. Meninas, para finalizar, eu quero que vocês deixem aqui as redes sociais de vocês, se vocês quiserem, onde os ouvintes podem encontrar vocês. E é isso. Bom, gente, muito obrigada por esse podcast, por esse episódio incrível, essa troca maravilhosa. Bom, eu estou por todas as partes aí, né, das redes sociais. Eu tenho uma página que eu tô entrando mais, mas assim, né,
tem um conteúdinho maneirinho lá, que é o @militapcd. Tem o meu Instagram pessoal, que é o @chuliaaquino. E tem o meu Twitter, que é o @mrsjulie com 2 L's. Podem falar comigo, podem me procurar, podem acessar lá as minhas coisas. E é isso. Eu adorei participar, viu? Foi um episódio lindo, gostei. E vocês podem me encontrar no Instagram, @vijacó, Vi com 2 Is e H, sim, é enfeitado. E no Twitter, eu não recomendo, mas é Vitória, ao contrário, né? Aerotives, aí tem um J no final. Bem complicado, mas tá lá. Se vocês acharem, me sigam. A gente também vai deixar nas nossas redes sociais, tá bom? Então fiquem ligados. Um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada, meninas, pela participação. Foi incrível. E até a próxima. Tchau, tchau. E o beijo especial de hoje vai para nossa nova assinante, Júlia Mello. E olha, gente, sem querer dar spoiler, mas vocês ainda vão ouvir esse nome aqui nessa temporada, hein? Um beijo, Júlia. Obrigada por nos apoiar. Sim, minha gente, eu quero mandar também um beijo para os nossos assinantes maravilhosos que cumpriram o challenge que a gente fez sobre o último episódio. Para quem não ouviu, para quem não sabe, a gente pediu para que vocês postassem, né, fotos marcando a gente com a hashtag PantinherSaudável. Quando vocês estivessem aí nos exercícios diários e treinos da vida, né? Então eu queria mandar um beijo para Ingrid Ayara e Fernando Pereira, que dos assinantes foram os que publicaram. Um beijo para vocês e um beijo também para todos os outros que engajaram e que fizeram o challenge. Vocês são tudo na minha vida, né, minha gente?